Olá, sejam bem-vindos ao Waycast. Mais um episódio aqui super interessante que vai poder abrir várias ideias aí para você que está buscando pelo autoconhecimento. Eu vou trazer aqui para vocês hoje duas pessoas, dois mentorados que eu acompanhei durante o processo de desenvolvimento através do perfil comportamental. E eles vão contar como que foi toda essa trajetória, como que foi o processo de evolução e os resultados que eles conquistaram através desse trabalho do desenvolvimento do perfil comportamental. Estamos aqui no espaço da Fastway, que é o seu lugar para gravar conteúdos. Tire os seus planos do papel, venha gravar seus cursos, mentoria, podcast, enfim, produção de conteúdo. Aqui é o seu lugar, aqui as coisas acontecem. E agradeço também a parceria do Estúdio Angels, que é um salão de beleza completo, onde você encontra ali especialistas em diversas áreas da beleza e com todo o conforto que você merece durante o seu atendimento e sua experiência no salão. Para quem não me conhece, sou a Kátia Freire, sou consultora de perfil comportamental, trabalho com a ferramenta da Solid Tecnologia, que é também minha grande parceira de trabalho, e com essa ferramenta tão poderosa, a gente consegue mapear os perfis comportamentais e saber quais são as suas tendências, seus pontos fortes, pontos de melhoria e traçar ali um plano de desenvolvimento. E para poder falar sobre esse processo que é tão transformador, estou aqui com o Gabriel Fiorini e com o Rodrigo Bernucci. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por receber a gente aqui, viu, Kátia? Valeu, Kátia. Geralmente, para quem não conhece, é eu que fico atrás das câmeras, né? Ajudando na produção aí dos vídeos. Então, tá sendo um momento um pouco diferente aqui da produção, né? De estar participando aqui. Você vai acabar querendo ficar só aqui agora. É um pouco mais fácil, né? Não tem que ficar muito olhando tanta coisa, aqui é só falar. Vamos ver se é um pouco mais fácil, né? Gente, conta um pouquinho da história de vocês, se apresentam, sua história de vida, sua trajetória profissional. Quem começa? Faça as honras. Tá bom, então vamos lá. Bem, meu nome é Rodrigo Bernucci. Eu morei minha vida toda aqui em Belo Horizonte. Tenho 33 anos, decidi trabalhar com gestão de tráfego pago, já tem quase 6 anos aí, né? Já estou nesse caminho. Tive vários percalços aí no meio do resultado que eu tenho hoje, mas minha história de vida foi bem tranquila, sabe? Teve pontos assim que eu fico muito orgulhoso de ter passado, né, de ter vivenciado, né, momentos dentro de faculdade, momentos de dinheiro curto, né, financeiro curto, mas dentro da faculdade eu percebi que eu era muito bom em números, em análises, e eu fui convidado para trabalhar em uma agência que era mais para lançamento, e eu gostei muito, era suporte. Daí em diante, fui só me aprofundando, né? Até o momento de eu querer me conhecer mais, né? Ter um autoconhecimento e responder algumas perguntas internas que eu não conseguia responder já tinha muito tempo. Então, assim, rápida assim a minha história, mas acho que é isso. E o Rodrigo fora do perfil do LinkedIn? Então... teve lá seus momentos, bastante luta, né? Eu já fui vendedor, né? de cerveja e corote na rua, né? Até mesmo antes da pandemia. No carnaval? Não só no carnaval, cara. Teve uma baixa muito grande em relação a emprego, sabe? Eu estava na faculdade, já tinha passado por vários estágios supervisionados e... nem para vendedor de capinha de celular eu tava prestando, cara. Ou o mercado também não tava muito bom. Então eu decidi, cara, eu não vou ficar parado, preciso movimentar e preciso ganhar dinheiro, velho.
preciso pagar minhas contas. Então, eu fiquei quase 7 meses vendendo cerveja, corote, na rua, até eu conhecer um sócio, o meu primeiro sócio, na Praça da Liberdade, na sexta-feira. Não sei a idade que vocês estão vendo aí, qual que é a idade de vocês, mas se você for uma idade, uns 28 anos hoje, você vai saber que sexta-feira, na Praça da Liberdade, à noite, sempre tinha algum fuzuê ali. Então, eu ia pra lá toda sexta-feira e fazia isso todos os finais de semana. E aí, 2 policiais queriam pegar, né, meus produtos, até que um cara chamado Abel, te agradeço aí, viu, Abel? E não deixou pegar. Falou assim, cara, fala que é seu e abre um corote aí e bebe comigo. Papo vai, papo vem. Acabei descobrindo o que era um dropshipping, né? Então, eu comecei com dropshipping, depois de ter trabalhado com suporte de lançamento. E fui me aprofundando mais nessa parte de gestão de tráfego. Aprendi a criar site, a saber o que era um pixel, implementar um pixel, o que era uma API de conversão, tag de conversão dentro do Google, e assim eu fui me aprofundando. Até que um ponto que a gente conseguiu faturar muito alto, tipo, um dinheiro que eu achava impossível, né? Tem um irmão meu, que é o Lucas Daniel, que já trabalha com marketing digital, já tinha um tempo, e ele falou assim, cara, é possível. Mas eu não acreditava naquilo, né? Então, quando eu vi aquele número na minha conta, eu falei assim, cara, eu fiquei milionário, velho. Pronto, eu conquistei, cheguei no meu ápice, né? Então, teve outras coisas, como todo sócio tem, né? Suas discussões, é normal. A vida foi para cada um para um lado, né? Eu montei outra loja de dropshipping, mas eu vi que não estava dando rendimento, né? Porque na parte financeira eu nunca fui muito bom, mas na parte de análise eu sempre fui muito bom. Então, o financeiro, que era a alma do dropshipping, né? Não tava dando conta. Então, acabei que eu tive que cancelar, né? Meio que falir mesmo a minha empresa, e eu comecei a trabalhar para uma agência digital na época. E aí eu vi que eu tinha um mercado muito grande ali, né? E eu vi que o público era carente naquela época, né? Então eu fui me aprofundando. E depois de um certo tempo, as perguntas começaram a ficar mais latentes na minha cabeça. Eu não ficava satisfeito com os resultados que eu tinha. Eu não achava que eu tinha resultado. E isso foi me incomodando, né? E com o tempo, mesmo eu fazendo terapia, né? Já tinha um tempo fazendo terapia nessa época, mas mesmo assim eu ainda não tinha a confirmação que eu era bom como gestor de tráfego, né? Então, quando eu percebi isso, eu falei assim, cara, eu preciso mudar. Não tinha, mas aí, beleza, a pergunta é, para onde você vai? Com quem que você vai conversar? Né? Qual que é o profissional para isso? Então, eu nunca tinha achado o profissional certo para isso, né? E até que eu encontrei essa anjo que tá aqui na nossa frente, né? A Kátia. Elogio ao vivo. E você mudou o rumo, assim, o meu norte completamente. Tô sendo sincero aqui, né? Você me fez responder várias perguntas que já estavam internas em mim, onde já estava desistindo mesmo de respondê-las, né? E essas perguntas, quando eu consegui responder, foi a virada de chave, né? Eu já sabia trabalhar, eu já sabia o que fazer, mas me identificar dentro da área é que foi o principal, sabe? E é isso. E você está indo muito bem, Rodrigo. Obrigado. É um depoimento como esse que aquece o coração e que nos motiva a seguir cada vez mais adiante, né? Obrigado. Vamos conhecer agora um pouquinho da história do Gabriel. Né, como é que a gente começa? O Gabriel, durante muito tempo da vida dele, ele foi basicamente um trecho de uma música que eu acho que tem muita gente que conhece, que é Deixa a vida me levar, a vida leva. Assim, é verdade, né? Eu acho que muito porque eu sempre fui artista,
né? Então, sempre gostei muito de desenhar, de me expressar, de brincar. Eu sou uma pessoa que brinca muito, né? Que gesticula muito. Então, desde novo, por conta desse perfil mais artístico, quase tudo para mim estava bom, né? Eu não tinha tempo ruim, vamos dizer assim. Sempre de né? bem com a vida. Brincava com tudo, levava sempre tudo na brincadeira. Isso tem um lado bom, né? Que é justamente a capacidade de levar a vida de forma positiva. E a gente sabe que a vida, às vezes, não é positiva. Às vezes ela te bate muito. Muito. Né? Então, isso é muito legal da minha parte. Porém, como tudo na vida não são flores, isso também trouxe para mim algumas dificuldades, né? E eu posso citar algumas delas, como, por exemplo, situações nas quais eu tinha, talvez, uma falta de percepção de olhar para uma pessoa ou uma situação na qual eu estava vivendo em que aquelas pessoas estavam tirando proveito de mim, por exemplo. Né? Ou fazendo graça com a minha cara. Porque como eu levava, né, tudo de boa, tudo tranquilo, eu não me importava. Era como dizer assim, qual que é o problema deles brincarem comigo, se isso não me afeta em nada? Desde que não brinquem. via maldade nas desde coisas. que brinquem. Deus se satisfaz a eles desde que brinquem. Né? Só que aí depois eu fui começar a perceber que por mais que não me afetasse, a gente também tem que começar a levar em consideração como o mundo nos percebe. Né? A gente faz parte de uma sociedade. Não adianta nada eu me fechar no meu mundo de paz e tranquilidade e alegria e ignorar que eu faço parte de um contexto maior. Né? E isso veio a acontecer de forma meio tardia. Não só isso, como outras percepções também. Né? Eu venho de uma família que sempre me deu muito apoio, sempre me deu muito suporte, né? Sempre também teve muita condição financeira, e isso fez com que eu fosse à luta, né? Com que eu fosse buscar aquilo que é meu de forma tardia, né? Eu considero que de forma tardia. Né? Eu não vendi, né? Nada no carnaval, entendeu? Sabe? Eu não tive esse ímpeto, vamos dizer assim, de buscar o meu dinheiro, sabe? Com 13 anos, com 14 anos. Nada disso. Eu fui pensar nisso, eu já estava velho, eu já estava com 20, 22, né? Só que aí, no que isso aconteceu, aí foi uma explosão. Aí foi tudo muito rápido. Não vou dizer que foi um momento de ansiedade, né? Porque eu acho que eu ainda carrego muito desse good vibes, né? Então, não vou dizer que eu tive ansiedade, mas tudo que eu estava fazendo, eu queria fazer muito, né? Por exemplo, eu tinha entrado na faculdade, tão pouco que eu entrei na faculdade, eu já estava procurando quais são os projetos que estavam acontecendo lá dentro. Já estava conversando com os professores. Não deu 2 anos de faculdade, fundei uma empresa júnior dentro da faculdade, né? E a partir de tudo isso, eu já tinha aquele sonho de trabalhar com cargos de diretoria. Então, assim, foi tudo muito... Não, quero muito agora, eu quero rápido. Mas essa virada de chave aí na sua vida foi com quantos anos mesmo? Mais ou menos uns 20 a 22, alguma coisa assim, né? Eu entrei na faculdade com 18, mais ou menos isso, né? Que foi mais ou menos uns 2 anos, assim, de faculdade, eu abri a empresa júnior, né? E nessa própria empresa júnior que eu ajudei a fundar, eu comecei lá, é uma empresa júnior de jogos digitais, era um dos sonhos que eu tinha, né? Então, né, ligado à criatividade. E muitos desafios, eu encarava tudo. Eu nunca fui uma pessoa ligada muito à programação, aprendi a programação, né? Por mais que a minha função dentro da empresa nem era programar, era animar personagens, mas na minha cabeça eu pensava assim, tá, eu sei animar, mas se eu souber programar também, talvez eu descubra alguma forma de, inclusive, ajudar o serviço dos programadores. Uma skill que normalmente se destaca também, ainda mais com a qualidade que você já tinha, né? Você fala no sentido de levar as coisas de forma tranquila, Isso. né? Pode ser que sim. E tão pouco, né, que a gente abriu a empresa júnior, talvez aí com quase 1 ano dela existindo, fui convidado pela equipe fundadora, né, junto comigo, a ser o diretor de arte dessa empresa júnior.
né? Que é o cargo que eu almejava, né? Eu quero estar ali Legal. planejando as reuniões. Você já tinha desenhado para você. Sabe? Então, é nesse sentido que eu falo que foi muito explosivo. Foi tardio, mas Foi tardio. veio tudo de uma vez só também. Isso. E aí é um pouco daquela história também, né? Eu acho que é sempre talvez um balanço entre talvez uma sorte de conhecer pessoas que estavam dispostas naquele momento, porque eu não posso dizer que é puramente habilidade e conhecimento meu que me levou de fato a conhecer determinadas pessoas. Eu acho que existe um pouco aí, né, da brincadeira do universo, porque são tantas pessoas que eu poderia ter conhecido, mas também existe, por outro lado, toda a bagagem e a disposição, principalmente, para encarar, né, quando o desafio veio. Exatamente. Né? Então, resumindo um pouco, né, da minha história de vida, eu comecei por esses caminhos e quando eu via que isso já não era o suficiente, e aí que eu falei assim, tá, eu acho que tá na hora de olhar para um emprego de verdade, né, começar a encarar a vida e pensar em sair de casa e construir carreira, tomar o próximo passo. E aí foi mais ou menos por aí que, né, eu conheci a Fastway, né, e é engraçado que parece que a história, ela meio que se repete um pouco, né? É mais um momento de explosão, né? Na Fastway, entrei aqui como um estagiário, né? Em aproximadamente aí 3 anos. Agora estou aqui como um diretor de arte. E também graças ao seu serviço, né, Kátia? De estar ajudando a gente, a estar mostrando pra gente alguns caminhos que a gente precisa de tomar, que eu acho que auxiliou nessa explosão, né? E agora é dar um outro passo explosivo e tentar fazer mais, né? Porque disposição para uma pessoa que leva a vida meio que de boa nas nuvens assim, eu acho que não vai ter nada que vai parar. Gostei muito de ouvir a história de vocês aqui, fiquei bastante atenta. E é sempre muito bom a gente enxergar que tem algo lá na frente, né? E ir buscar por isso e entender que existem formas de você alcançar isso. E formas de alcançar mais rápido também. Então, Com certeza. Trilhar aí um caminho muito mais pleno e feliz. Então, bom, até agora vocês contaram pra gente a trajetória até o marco que é a chegada do perfil comportamental. Como que foi para cada um de vocês esse momento, esse despertar do autoconhecimento e conhecer essa ferramenta e enxergar ali naquele relatório todas as suas tendências comportamentais, todos os pontos de melhorias, todos os pontos fortes, competências, áreas de talento? Como que foi tudo isso para vocês? Cara, posso dizer que eu lembro bem nitidamente, assim, quando você entregou o primeiro profile, né? E eu lembro que a sensação, ela foi estranha, porque, vamos colocar aí, na época, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei até a comentar, nossa, parece que 80% da minha pessoa está descrita aqui no papel, né? E isso foi estranho. Essa ferramenta me conhece mais que eu mesma. Isso foi estranho, porque como é que pode, né? Eu só respondi, acho que são 3 perguntas, né, no processo, e aí já te dá um monte de coisa, um monte de gráfico, um monte de análise, onde que você tá, onde que você não tá, e aí, com base nisso, já fala um monte de coisa, né, do que você é, como que você pensa. Então, isso foi muito estranho, né? Vamos colocar assim, o primeiro contato. Foi meio que... O que é isso? Sabe? Muitas pessoas falam isso, que é algo tão simples e que traz um resultado tão poderoso. Porque são 2 etapas ali, quando você vai responder, né? A primeira etapa é você identificar as características que você percebe em você. E a segunda etapa é identificar ali as características que as outras pessoas esperam que você seja. Então, ou seja, né, qual que é a exigência do meio externo? O que eles estão exigindo que você seja? Então, apenas 2 etapas te traz aí um relatório com mais de 50 informações sobre a combinação do perfil atual, né, no perfil naquele momento. Porque
Porque o perfil também ele não é fixo, né? Você pode ir trabalhando e transitando entre eles. Volta lá na sua... Na minha percepção, na sua percepção. Né? No meu susto, vamos dizer assim. Depois do susto, claro, né? Eu acho que, por conta de ter, inclusive, gráficos, é quase como se tivesse ali meio que preto no branco, né? Porque você dá conta de visualizar. Você não tem que ler, interpretar o que você leu. Tá ali no gráfico, cara, né? Tem uma bolinha indicando, ó, você está aqui. E aí tem uma outra bolinha do lado, você deveria estar aqui. Ou talvez você deveria se planejar para vir mais para este canto de cá. Então, assim, sabe? Fica muito visual, muito fácil de entender e de interpretar o que você precisa de fazer. Eu acho que para uma pessoa que não tem esse conhecimento de forma tão profunda, né, que ela vai conhecer essa ferramenta agora, isso é indispensável, sabe? É mamão com açúcar, vamos dizer assim. Eu gosto de dizer que essa ferramenta é a sua porta de entrada, né? Porque depois que você entende aí as suas tendências comportamentais, o mundo se abre. E aí a gente vai explorar outras ferramentas. Mas, para mim, ela foi a ferramenta que me conquistou de cara quando eu me despertei para o autoconhecimento e que funcionou muito bem justamente por causa disso que você falou, Gabriel. Que é tão claro, as informações são tão assim estruturadas e que te mostra ali um norte, né, um caminho a seguir, os gráficos, essa questão do visual, você entender exatamente os pontos que você está na sua vida, isso te traz uma clareza tão grande que facilita ali a sua caminhada para poder se desenvolver. Então, por isso que eu gosto muito dessa ferramenta e ela realmente eu indico para ser ali sua porta de entrada mesmo, para poder se desenvolver. Você não achou estranho, não, velho? Cara, você encontrou assim... Velho, eu sempre fui muito cabreiro com as coisas, sabe? Então, quando eu entrei, né, quando eu fiz o processo e eu entrei aqui dentro da Fastway, a Kátia me propôs, né, fazer esse mapeamento comportamental. Eu falei, cara, vamos lá, né, mas eu sei quem eu sou. A afirmação era essa, né, inicialmente. E quando eu fiz acho que foi em 3 minutos o mapeamento, né? Eu respondi todo o questionário em 3 minutos no máximo. Falei assim, cara, não acredito nisso não. Tá fácil, fechei a prova. Cara, isso aí não vai dar nada não. E quando a Kátia me mostrou o resultado, cara, não só espantado, tá? Não só espantado, porque mostrou mesmo, assim, quem era o Rodrigo naquele exato momento, né? Mas eu vi muita coisa o que tinha acontecido para eu ser aquela pessoa também. Mas, a princípio, quando a Kátia me mostrou, eu falei assim, cara, não. Eu rejeitei eu mesmo, a princípio. Né? Te incomodou? Me incomodou. Tipo, né, por um gestor de tráfego ser mais comunicador, né, e menos planejador e analítico, né, você tá nadando contra a maré, velho. Você tá dando um tiro no seu próprio pé. Né? Não é isso para você ser um bom gestor de tráfego, você tem que ter essas skills, né? E aí a Kátia foi conversando comigo, né? Você foi conversando comigo, Kátia. E aí o meu coração começou a ficar mais aberto. Depois que eu relia o perfil, né? Quando eu me deparei, eu falei assim, cara, realmente eu tenho que mudar. Tem que mudar. Isso para mim foi um despertar. Realmente foi um despertar. Então, a princípio, tive aquela rigidez, né, de não acreditar, né? E aí eu passei por um ponto que eu precisava, né, mudar alguma coisa. Então, hoje eu acredito, cara. Hoje realmente eu aconselho para todas as pessoas, né, para não só que estejam procurando melhorar de vida familiar, mas também o profissional, fazer essa análise, né, de perfil comportamental. Porque às vezes a hora que você está, para o que você quer, não é isso que vai fazer você chegar lá. E sim você se entender, se autoconhecer primeiro.
né? Então, igual eu falei, quando eu me respondi às perguntas que estavam internas, foi por conta da primeira análise que a Kátia me passou. Isso para mim foi uma libertação. Uma libertação. Muitas das vezes aquilo que você precisa, você acha que tá fora, mas já tá dentro de você só não sabe. Só não Tem que sabe, achar. cara. Exatamente. Só não Você sabe. só tá precisando ser desenvolvido ali, né? Tá Realmente. adormecido. Isso. Mas o mais interessante é que, assim, a gente trabalha, tem os 4 perfis, né? O executor, comunicador, planejador e analista. Todos os perfis são ótimos, todos os perfis têm capacidades para liderança e para poder ter sucesso em qualquer área. E todos os perfis também têm seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. O grande objetivo mesmo de você trabalhar baseado aí no perfil comportamental é você trazer o que você tem de melhor e entender que para alcançar as suas metas, você precisa trabalhar alguns pontos específicos do seu próprio perfil e também ali desenvolver algo de outros perfis para poder te ajudar a chegar aonde você quer. O que te causa mais estranheza, Rodrigo, o que te causou mais estranheza é justamente a escolha da sua profissão, que o seu perfil naquele momento não estava contribuindo muito para você alcançar aquele resultado. Exatamente. Você ter aquela consciência, né, te incomodou muito, com certeza. Porque você já se conhecia, já achava que estava tudo bem, estava tudo certo, e de repente chega alguém ali com um relatório te mostrando ali por preto no branco que, olha, para você poder chegar onde você quer, você vai precisar mudar algumas coisas. Então, eu entendo perfeitamente o incômodo que você teve. E o que teve que mudar, viu? Você achou que você tava dirigindo o carro pra frente, você tava de marcha ré, né? Cara, ou parado mesmo, porque nem conseguindo colocar a primeira marcha, tava conseguindo. A princípio, né? Bom, e aí, nesse processo todo, como que foi para poder trabalhar os desafios de vocês? Já ali visualizando, né, as metas no futuro, você como um comunicador extremamente alto, como que foi ali o processo de trabalhar e desenvolver o que você precisava para poder alcançar seu objetivo profissional? E você, Gabriel, também como um planejador, analista lá no início, né? Como que você foi desenvolvendo para poder realmente conseguir conquistar aí os cargos que você tanto almejava? E quais foram os desafios? Olha, depois que você passou pra gente a primeira análise, né? Teve um trabalho por trás, né? Teve várias sessões ali pra gente entender o que poderia ser feito, né? Você nos guiou, né? Realmente você nos guiou. E a pergunta que eu lembro até hoje que o que eu gostaria de fazer, qual que era o meu objetivo, né? E eu falei, cara, o meu objetivo é ser um bom gestor de tráfego, né? Ser um gestor e analista de tráfego. E com isso, é como se o objetivo viesse já com uma maletinha, com várias metas ali para alcançar isso, sabe? Inconscientemente, né? Que quando eu me abri para aquilo, né? Eu me dei ouvidos, abri meus olhos para aquilo. Quando eu te respondi o que eu queria, né? Nos acompanhamentos, o norte ele foi traçando assim, sabe? Parece que é um conto de fadas. Mas não, quando você sabe o que você quer, quando você se conhece primeiro, quando você responde a pergunta o principal, o seu objetivo, você acaba entendendo o que você deve fazer, né? E quando o meu você caminho... conhece o seu porquê, você constrói o seu como. Exato. O primeiro ponto ali era você entender onde você queria chegar. Isso. E você respondeu com muita propriedade que você queria ser um gestor de tráfego reconhecido, ou até mesmo, usando a palavra daquele dia, você queria ser o cara, o foda. O cara, exatamente. Então, com isso, eu como um comunicador, né, você começou a me falar assim, Rodrigo, olha, para você ser um analista planejador,
né? Para este cargo que você quer, ser o cara, você vai ter que se aprofundar mais. E, cara, eu acho que o meu caminho, literalmente, foi sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar, ler, bater cabeça na parede, mas ficar até de madrugada estudando, para quando tivesse algum momento onde tivesse uma conversa, né, entre as pessoas aqui da FESP, eu tivesse embasamento para as pessoas reconhecerem que eu sei. Não era um objetivo de competição para saber que eu sei, né? Para as pessoas saberem que eu sei. Mas sim entender o que as pessoas estavam falando, se comunicando, e eu dar sugestões positivas, né? Para que tenham uma evolução aqui dentro. Não só para a FESP, mas também para os nossos clientes, né? Então, isso me fez essa motivação, né? Essa fagulha, né? Foi só aumentando, né? Esse fogo foi só aumentando, né? E a fome de querer aprender mais, saber mais, né, sobre o mercado, isso cada dia está sendo maior, né? Então, o meu caminho, literalmente, foi sentar a bunda na cadeira e, cara, estuda, meu amigo. Estuda, porque senão o carro vai te atropelar e você vai ficar para trás, velho. Podemos Realmente. dizer que um dos seus maiores desafios, então, foi aprender a ter foco? Aprender a ter foco e consistência. Consistência. Realmente. E a gente falando de um comunicador extremamente alto que estava na época, era realmente um dos pontos de melhoria que o perfil trazia, né? Sim, era um sofrimento. Nossa senhora, sentar na cadeira e ficar 4, 5 horas estudando sobre tudo referente às plataformas que a gente trabalha, né? Era necessário. Na verdade, era necessário, né? Você voltou a sentir uma criança na escola. Cara, Não gostava de ir pra aula. você gostava, cara? Não gostava. Mas deixa eu te falar. Mas é necessário. Pô, a sua evolução para chegar no carro que você sempre almejou, você teve que sentar a bunda, você teve que ler livros, ler podcasts e assim sucessivamente. Pessoas que são fluentes na área. E foi o que aconteceu. Eu fiz um planejamento, fiz uma árvore mesmo das pessoas que eu gostaria de seguir e entender o que eles estavam falando. Mais profundamente, né? Entender raso, cara. 99% das pessoas entendem o raso. Quando as pessoas começam a falar profundamente sobre um tema, cara, 10 minutos, garanto, 10 minutos a pessoa sai do vídeo, ou então para de ler o livro, ou então vai jogar um videogame, vai ver uma série. Mas a pessoa que quer chegar lá, cara, é consistência, determinação e acreditar no processo. São essas 3 metas aí que eu escrevo todos os dias no livro, depois que eu comecei a querer chegar no meu objetivo, a chegar no meu objetivo. Muito bom. Antes da gente passar pro Gabriel, só para contextualizar também e quem está nos assistindo entender que o perfil comportamental comunicador não é que ele não pudesse ser um bom gestor de tráfego. Acontece que no caso do Rodrigo, esse perfil estava extremamente alto. E quando a gente se encontra nas extremidades, isso causa uma disfunção no nosso comportamento. E era justamente as suas maiores dores. O que trazia disfunção num perfil comunicador tão alto como o seu estava? A falta de foco, não conseguir se concentrar nas tarefas para poder iniciar e levar até o fim. Porque perdia a empolgação, né? Um comunicador extremamente alto, aquela fagulha que você falou é tão explosiva, né, que pega fogo muito rápido, mas ao mesmo tempo desiste muito rápido. Exatamente. Dos projetos, porque já perde o interesse, já quer passar para outra coisa. E aí isso vai impactar em quê? A falta de você aprofundar no conhecimento. Então você ficava muito, muito no raso, não conseguia dar uma resposta e uma solução consistente, né, e embasada que pudesse convencer e passar a autoridade. E isso acabava te prejudicando a conseguir os resultados que você tanto almejava. Exatamente. Não é isso? É exatamente isso. E aí, como você
definiu ali, colocou na sua cabeça que você queria ser o melhor gestor de tráfego, você precisava ali desenvolver algumas competências dos outros perfis que estavam mais adequados para você poder chegar até onde queria. Que aí é trazer o conhecimento, as habilidades do analista e do planejador, que naquele momento eram perfis que estavam com percentuais assim bem baixos, né? Sim. Nossa senhora, tava... Na verdade, era comunicador, era extremamente alto, né? Depois veio um planejador que tava baixo, tava médio, eu não lembro se tava médio ou se tava baixo. Veio depois o analista, na verdade o executor, depois veio o analista, né? Então, com isso, já deu para perceber que, pro que eu queria, né? Pro objetivo que eu tava almejando na época, já tinha que fazer muita alteração mesmo. E foi uma alteração consciente, né? Com certeza. Naquele momento você enxergou que era válido fazer. Não que era algo obrigatório, mas que você realmente estava disposto a passar pelo processo. Sim. Ninguém faz algo que não queira realmente. Só se colocar uma arma na cabeça da pessoa que a pessoa tem que fazer. Ou então, se a outra pessoa tá morrendo lá, tem que fazer. Mas quando a pessoa realmente quer, ela faz. Somente assim. Parece que é fácil, né? Mas realmente a pessoa só faz quando ela quer fazer. Uhum. Né? E quando ela quer fazer, ela faz muito bem feito. Muito bom. No entanto, que você conseguiu aí, né? Chegar no seu objetivo. Mas eu só trouxe essa fala aqui agora porque algumas pessoas podem ser que conduzam numa forma de a empresa está me obrigando a desenvolver esse comportamento. A empresa está obrigando que para esse cargo aqui eu preciso de tal competência. E aí não funciona. Né? Porque você precisa ali sentir, desejar, querer muito para você realmente ter energia para poder realizar. Aquilo tem que fazer sentido, aquela mudança para você. Juntou dois fatores. Primeiro que eu sempre gostei de trabalhar na Fashway. Os colaboradores aqui, o Gabriel, o restante dos colaboradores, né? O Gleison também, você também, né, que tá aqui dentro da Fashway, são ótimas pessoas para trabalhar, né? Depois não vai me zoar, não. Tá? Mas isso me fez também ter uma vontade a mais, né? Não só o que eu gostaria de ser, né? Com o meu objetivo, mas também o ambiente também faz aquilo, né? Faz ter um gazinho a mais ali para chegar nesses objetivos. Tá todo mundo evoluindo, né? Por que você não evolui? Né? Então, a pessoa que não evolui é porque naquele exato momento ela não quer. Então, volta de novo. A pessoa só faz quando ela quer. Né? Sim. Aí entra o tal do momento certo. Também. Exatamente. Agora vamos ouvir do Gabriel como que foi o processo. Como que foi os desafios, como que você lidou com cada um deles? Não. Assim, é engraçado porque eu sinto que eu tive vários desafios ao mesmo tempo, né? Diferentemente do seu resultado, o meu, acho que até hoje, ele sempre dá resultados muito equilibrados. Equalizados. É tudo muito perto de 25%. É igual uma pizza ali de 4 fatias. Que isso, cara? Entendeu? Então, isso pra mim já foi um dos desafios. Porque se você puxar ali da história que eu contei, que pra mim é tudo muito de boa, muito tranquilo, eu acho que reflete um pouco, né? Dessa coisa estar equalizada, né? Eu levo tudo muito de boa, tá tudo muito tranquilo, nada me afeta. E aí isso leva para uma segunda reflexão também, que foi uma percepção de que talvez o que precisasse de fazer era pouco. Assim, o que eu tenho que fazer aqui? O quanto que eu tenho que mudar? Como já tá tudo perto do 25%, se eu subir 5% em algum deles, ele já se torna majoritário. Né? E eu lembro que na época, o primeiro resultado ele foi, né, o PA,
que é o planejador analista, e eu precisava de puxar muito o executor, porque o objetivo era justamente estar com o cargo de diretor de arte. E aí veio o outro desafio, que era puxar a direção de arte, ser aquela pessoa que delega, né, que passa serviço para os outros, que coordena. E eu lembro muito bem que esse período de transição, eu tive alguns momentos que foram muito difíceis, né? Não vou citar nomes, né? Mas eu lembro que, na época, a gente tinha, né, um designer aqui, e ele já estava junto na equipe há mais tempo. Então, eu já estava com ele há mais tempo, né? E aí, esse meu jeito também de conversar, de interagir. Então, a gente já tinha meio que uma certa amizade, né? E quando me veio essa necessidade de começar a ser aquela pessoa que delega, que cobra, aí essa relação de amizade, ela meio que... Esfriou, né, velho? Não é que ela esfriou, ela me dificultou. Ela foi uma barreira, né? Como que eu vou chegar para uma pessoa que eu tô vendo ali como um colega de trabalho, de igual para igual, e vou chegar assim aqui, você tem que fazer isso. Preciso que você faça isso, né? Não é que eu falei assim de forma grossa não, tá, gente? Tem todo um jeito, mas é para entender o contexto. Então isso, no princípio, foi muito difícil, né? E aí, posteriormente, a gente, com a equipe de criação, né? A gente teve uma estagiária, né? A gente teve também uma encarregada da rede social, né? Da produção dos textos, certo? E aí eu tive que me pôr à prova mais uma vez. E aí, nessa vez, eu não deixei isso me atrapalhar. Porque se atrapalhasse novamente, aí não ia andar. Né? Simplesmente não ia fluir. Ia ficar na minha mão, eu sou uma pessoa só. Por mais que eu sei fazer várias coisas, tudo ia desandar. Eu não teria prazo. Eu não conseguiria fazer as entregas no tempo necessário. Então, foi meio que assim, na marra. Encara, fala o que tem que fazer e cobra. Né? Eu lembro que com a estagiária, ela... Assim, gostei muito de trabalhar com ela, né? Uma pessoa também muito proativa, mas eu lembro que a gente tem aqui algumas metodologias de organização de pastas, né? E métodos de trabalho que eu passei para ela. Ó, tem que fazer A, B, C e D. E aí ela ficava meio assim, né? Quando ela tinha que fazer, nossa, mas tem que tirar isso tudo de pasta. Eu falei assim, porque vai que amanhã eu que tenho que pegar e fazer. Como é que vai estar a organização? Realmente. Né? E aí, assim, aí depois eu fui percebendo que isso não atrapalhou, né? O surgimento da interatividade, né? De conversar sobre outras coisas também, né? De ter aquele sentimento de que a relação que você constrói, por mais que ela precise de ser profissional, ela não precisa ser puramente profissional, né? A gente é uma equipe. Né? Em algum momento eu vou te conhecer inevitavelmente, mesmo que seja 0,05% todo dia, mas eu vou. Né? Então, aí isso é que me mostrou que as coisas podem coexistir, né? Que dá para cobrar, que eu tenho que estar nessa posição, porque caso contrário, aí na verdade eu não estou querendo de fato o que eu estou querendo, né? Exatamente. Então, seu maior desafio foi a liderança. Foi justamente liderar, delegar. Delegar. E aí, a gente falando puramente de perfil, é realmente o maior desafio de um planejador é liderar. Porque é um perfil relacional. E é um perfil que está com um olhar muito para o outro. E essa questão de delegar, para ele, é como se ele estivesse incomodando o outro. Ou abusando do outro. Porque eu mesmo posso fazer, por que eu vou delegar? Por que eu vou ocupar o tempo da outra pessoa? E esse receio de magoar o outro, ou de a pessoa não querer mais ser amigo, é um receio tão grande que aí acaba, por vezes, impedindo que essa pessoa se posicione e lidere mesmo. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Você pode ser um planejador, líder, assertivo, usando os seus pontos fortes do perfil e colocando ali o que tem que ser feito como prioridade e não olhar só para o outro. E aí que vem o grande poder do planejador, que é a ação certa. Mas você consegue atingir essa ação certa atuando nos seus pontos fortes de planejador. E aí, nesse momento, você teve esse desafio porque você ainda estava ali nos seus pontos de melhoria dele. E para poder sanar esses pontos de melhoria de um planejador, você precisa desenvolver o executor, que é o perfil oposto. Desenvolvendo os pontos fortes do perfil executor, você resolve os pontos de melhoria do planejador. E vice-versa. Meio que os opostos se atraem, assim, sabe? Por isso. Então, não é a gente pensar assim, eu tenho que mudar de perfil para ser alguma coisa. Não é mudar de perfil, mas é entender que cada um tem a sua importância. Então, a gente tem que olhar para cada um deles, tem que olhar para os pontos fortes de cada um dos perfis e trazer aqueles que são importantes para o que eu quero. Então, eu não vou focar em mudar, eu preciso ser um executor para eu ser líder? De forma alguma. Temos líderes sensacionais que fizeram histórias com perfil planejador. Nem todo líder tem que ser executor, nem todo líder tem que ser um comunicador. Podem ser planejadores, analistas, desde que saibam usar os seus pontos fortes. Justamente o objetivo do projeto da Way Connect, né? É o autoconhecimento. Entender, se conhecer e acredito que através disso se perceber nas situações às quais você está ou que você está almejando, né? E com base nisso, definir o que eu preciso de ser agora. Né? E aí isso tanto para planejamento de longo prazo ou até micro situações. Estou fazendo uma ponte aqui agora com o que eu falei para vocês sobre há muito tempo atrás, as pessoas às vezes tomarem, né, proveito da minha boa vontade, talvez ali eu deveria ter tido, né, uma capacidade de pensar e agir diferente, né, para justamente firmar o pé e me mostrar como eu sou. E as outras pessoas não me enxergarem naquele direito de poder usufruir. Né? Então você vê que eu acho que o objetivo é adquirir o conhecimento. Sim. Né? Não é, cara, você precisa de ser o planejador analista. Você precisa de ser isso. É saber quando que você tem que ser cada um deles. Exatamente, agora você falou tudo. Não é o perfil que define a gente que define o nosso perfil. Então, a gente não vai ficar ali dentro de uma caixinha. Que planejador é isso, comunicador é isso, executor é isso e analista é aquilo. De forma alguma. É nós que vamos conscientemente ali, movimentando as pecinhas e construir o perfil que a gente precisa ter. Simples assim. E fazer acontecer, né? A gente nunca pode esquecer disso, o motor da ação. Teve só um relato também. Depois que a gente está trabalhando, já modifiquei todo, né, o perfil comportamental para o tipo de trabalho. Teve sim alguns momentos que eu ficava receoso mesmo eu passava um receio de passar uma demanda, sabe? Também não vou citar nomes, mas fazer várias revisões de algo, sabe? Que pra a gente era lógica, sabe? Porque a pessoa já trabalha com aquilo, né? Então, acaba que, como responsável por aquela demanda, né, de verificar se está tudo certo, né? Eu passei a demanda para essa pessoa. A gente acaba, como um perfil planejador, foi assim, pô, velho, eu vou ser chato novamente, né? Pô, eu não queria ser chato, né? O que eu faço? Como que eu comunico com ele depois que já passou... depois que você perguntou para essa pessoa se está tudo certo e ela confirma, e aí na hora que você vai ver, não está. Como que você vai comunicar com ela depois que ela te afirmou algo que não está afirmado, né? Então, isso tudo vai fazendo você entender como se comunicar, né?
Isso, eu te falo, cara, é muito difícil. Eu te entendo e é muito difícil. É muito difícil. Se a gente quiser abrangir um pouco mais, se você pensar em pessoas que estão em cargos de liderança, gestores, eu já tive contato com gestores que, para meio que mitigar, né, essa postura, porque ele precisa de ter essa postura de delegar, ele precisa de ter essa postura, às vezes, que é difícil de tomar uma decisão, por exemplo, olha, essa pessoa não pode mais fazer parte do meu time, essas pessoas se blindam. Diversas vezes eu já conversei com gestores que simplesmente não têm o interesse de conhecer de forma pessoal uma pessoa que está ali na equipe dele, né? Por justamente não ter que lidar com isso. Só que, cara, se você for levar, né, a fundo, talvez você devesse. Talvez, assim, não de forma tão profunda, né? Eu não tô falando para você, gestor, virar o melhor amigo da pessoa que está na sua equipe. Mas se dispor a conhecer, que seja ali 20% daquela pessoa, porque com base nisso, principalmente se você tiver, né, auxílio dessa metodologia, você vai conseguir ter decisões que são mais assertivas. Você vai conseguir olhar para aquela pessoa que está na sua equipe e entender o porquê que naquele dia talvez ela não estava desenvolvendo tão bem. E às vezes não tem a ver, né, com nada que está acontecendo no dia de forma profissional. Às vezes tem a ver com justamente o lado pessoal, e é o lado pessoal dela que está afetando o trabalho dela. E aí cabe você como gestor, mesmo né? Porque somos uma pessoa só, né? A gente não Exatamente. separa a vida pessoal e profissional. Se você vai mal na sua vida profissional, consequentemente, você vai impactar a sua vida pessoal. Vai impactar seus relacionamentos. Isso. É um E canal de... vice-versa. Exatamente. É muito bem colocado isso, Gabriel. E realmente o líder com essa visão de perfil comportamental, com certeza será um líder muito melhor. Porque a gente está falando de pessoas, não tem como a gente se blindar e simplesmente não querer estabelecer algum vínculo com a outra pessoa para não ter que ter desafios em decisões difíceis. De forma alguma. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. A gente olhando para o outro com compaixão, mas fazendo o que precisa ser feito. Por mais que eu goste de uma pessoa, por mais que eu lide bem com as pessoas, se eu precisar tomar uma decisão que é desconfortável, como líder, entendendo de perfil comportamental, ele vai ter que tomar essa decisão. Só que ele vai saber a melhor forma de comunicar, porque ele vai entender quem é que vai estar lá do outro lado ouvindo. É um planejador? A forma de comunicar é diferente. É um comunicador? A mesma coisa. É adaptar ali a forma de falar também. Sim. E isso muda o jogo totalmente. Eu fico me perguntando, né, como que grandes empresas assim têm uma rotatividade tão grande de funcionários, e o quanto que faria diferença para o líder ali entender o perfil comportamental de cada colaborador que ele tem. Eu acho que isso daí faria, assim, realmente faria total diferença no manuseio da comunicação com o colaborador, sabe? Se você entende que é o perfil daquela pessoa que você tem que delegar algo, você planeja o caminho de comunicar com ela, né? E isso... a pergunta mesmo é essa, né? Eu fico me perguntando, cara, será que existe isso? Tipo assim, empresas grandes que já são consolidadas no mercado, tem esse tipo de tratativa, tem esse tipo de tato com os colaboradores, para os líderes, sabe? Eu fico me perguntando isso porque, cara, isso é essencial. Realmente é essencial. É essencial e, assim, lógico que as empresas grandes, elas possuem ali o seu setor de RH, né, que é responsável ali pela gestão das pessoas. Agora, algumas vai ficar mais no papel. A gente sabe disso, que não faz acontecer. Tem ali todas as ferramentas à disposição, tem o setor responsável, tá tudo à disposição. Mas, na prática, isso não acontece. É como se, às vezes, fizesse ali alguma dinâmica, alguma coisinha aqui, outra ali, só para cumprir tabela. Sei. Isso existe. Nossa, demais.
Existe aquelas empresas que levam a sério porque entendem que isso é capital, isso vai aumentar o patrimônio da empresa. Você olhar para as pessoas, para a gestão de pessoas, que isso vai fazer a diferença, que se você não olhar para isso, você está perdendo dinheiro. Tem essas empresas também. E cada vez mais as empresas estão mais conscientes aí desse lado humano, né, de entender realmente como lidar, porque é um jogo de xadrez, praticamente. Você tem que saber ali, estrategicamente, para movimentar as peças. A mesma coisa acontece dentro de uma empresa. E tem as outras empresas também que ainda estão no escuro, né? Não estão dando muita importância para isso, e a gente sabe como acontece. E não precisa ser uma grande empresa para poder atuar com a gestão de pessoas. Não é o número de funcionários. A partir do momento que a empresa tem um ser humano, já existe gestão de pessoas. Sim. Né? E isso realmente é sensacional. E na vida particular de vocês, porque a gente está falando aqui muito do lado profissional, de como que foram os desafios, e durante o processo aí de trabalhar outros perfis, com certeza alguns comportamentos foram mudando. E como que foi isso ali no relacionamento de vocês na família, com os parceiros, com os amigos? Como que foi? Foi notado? Teve alguma dificuldade? Sim, teve. Depois da mudança do perfil comportamental, né, o comunicador ele reduziu, né, e foi para a parte de planejador e analista. E eu senti uma seleção, sabe? Uma comunicação mais exata. Então, eu parei de falar muito, assim, sabe? Eu observei mais, né, antes de falar. Então, hoje eu observo, analiso o que a pessoa está falando para depois responder de acordo com o que a pessoa tá me perguntando, a gente está conversando. E essa seleção foi por conta do foco mesmo, né? Quando eu percebi que eu comecei a deslanchar, comecei a dar resultado, comecei a me destacar no meu objetivo, eu comecei a ser mais seletivo mesmo, né? Eu precisava fazer isso. Então, quando o processo para isso não foi fácil, né? Você tem amigos, você tem várias pessoas ali que você já comunica, né? E essas pessoas mandam mensagem: pô, velho, você sumiu? O que tá acontecendo? Uhum. Pô, velho, vi que você postou aí um feed aí no Instagram. Pô, você tá legal, velho, você tá bom, velho, né, o que você tá fazendo. Então, acaba que você vai sendo mais seletivo, você vai estudando mais, né? Você não tem muito tempo para conversar com seus amigos, com seus familiares, né? Então, isso eu notei bastante, sabe? Eu notei muito e noto até hoje. Dia de semana, eu depois de chegar do serviço, eu via alguma série, jogava um videogame, algo do tipo. E hoje não. Se deixar, de segunda a segunda, eu tô trabalhando, tô estudando, né? E isso faz parte da evolução, né? Ser seletivo, né? Então, notei bastante essa evolução, né? Notei muito mesmo. E assim, é notável esse impacto, porque quando sair de um comunicador extremamente alto para um planejador analista, esse comportamento mais seletivo, ele realmente é algo muito forte. Porque primeiro que você passa a priorizar outras coisas. É mais conhecimento, vai aprofundar, isso demanda tempo, aí você tem que fazer algumas escolhas. Olha, ou eu vou ali para uma interação que não vai me agregar muito, ou eu vou aprofundar no conhecimento que vai me levar ao lugar X Exatamente. que eu já mapeei, que eu quero chegar. Então, você começa a pensar para poder tomar as decisões. Antes, não. Simplesmente vai. Simplesmente toma a decisão sem pensar aí nas consequências. E agora você tem esse tempo para poder pausa, pensa, toma a decisão e geralmente vai ser a decisão mais acertada também, né? Com certeza. E a questão também, que é sensacional, é você sair do raso até na sua comunicação, porque falar as coisas sem filtro,
qualquer coisa que vier à cabeça sem pensar se aquilo é certo ou não, acaba te prejudicando, prejudica a sua autoridade, né, o seu posicionamento. E agora também sendo seletivo aí nas suas falas, economizando palavras aí, falando que tem que ser falado de uma forma coerente, de uma forma com mais autoridade, isso também é bem notável aí no seu crescimento, nessa transição que você teve aí de perfil. Você tá de parabéns. Não, obrigado. Tá de parabéns a você por tá aí fazendo essa evolução todos os dias aí comigo. E vamos lá pro próximo objetivo. Estamos todos de parabéns. Exatamente. E com você, Gabriel? Cara, comigo é engraçado, porque é quase que, não vou dizer assim, um oposto, né? Mas essa, por exemplo, o que você citou, né, da seleção dos amigos, eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro perfil, acho que eu cheguei até a comentar isso, né, que eu já estava fazendo uma limpa, né? Não é que as pessoas são ruins, mas você começa a entender seu objetivo. Você começa a entender o que você está buscando, né? E amizade tem muito a ver com troca. Não só de informação, a gente está falando aqui de empresas, mas trocas de energia, né? Do dia a dia, Sim. né? Como é que tá seu dia, o que você está fazendo. E eu não vou lembrar aqui agora onde é que foi que eu vi que falava... como é que é, gente? Tipo assim, se você já tá com 25 anos de idade e ninguém no seu grupo de amigos está falando sobre investimento, empreendedorismo e não sei mais o que, você tem que repensar o seu círculo de amizade, né? Coincidentemente, na época, quando a gente começou a fazer isso, o meu círculo de amizade, né? Hoje eu considero que eu tenho 2 melhores amigos. E olha só, tem gente que fala que na vida você vai ter só 5, né? Eu tenho 2. Que de fato são essas pessoas que eu olho e falo assim, pô, é isso. Sabe? São pessoas que desde antes já estão conversando comigo, vão lá em casa, vão na casa deles, e a gente não fala só sobre, né, vamos colocar assim, bobagens. A gente fala sobre, e aí, como é que tá seu trabalho também? O que você tá estudando? Aí eu tenho um amigo meu que ele trabalha com vendas, né, de um software, e às vezes ele chega assim pra mim, cara, consegui fazer uma venda de 1,5 milhão. Pô, Parrudo, né? você é foda. Entendeu? Então é mais nesse sentido, assim, de que eu acho que meio que foi um contrário, assim, sabe? Eu já tinha feito essa seleção. Agora, eu também, sendo uma pessoa que sempre foi muito, vamos dizer, analista, e aí lembra um pouco, né, do perfil lá no começo, que era o planejador analista, acho que o que mais impactou e que mudou na minha vida foi justamente as análises que eu comecei a fazer em cada um que estava na minha vida, entendeu? Dos meus amigos, dos meus familiares, né? Então eu comecei a meio que atinar. Eu ganhei um radar interno, sabe? De olhar para cada um deles e pensar um pouco sobre o comportamento de cada um. E isso meio que influenciou até em algumas atitudes minhas, né? Com essas pessoas. É claro que tem momentos que a gente acerta, tem momentos que a gente erra, né? A gente está aí meio que vamos colocar num princípio de aprendizagem do que né, o perfil e é muito comportamental. importante isso que você falou, porque quando a gente se coloca nesse caminho de desenvolvimento, a gente vai errar a mão algumas vezes. Nossa, demais. Né? Com certeza. E aí é fazendo ajustes de rota o tempo inteiro e tá tudo certo. Não é para preocupar, nossa, meu perfil tá mudando, eu tô sendo uma pessoa totalmente diferente, isso que eu tô fazendo não tá errado. Não, você vai encontrar um outro caminho, um caminho melhor de fazer aquilo, porque você está agindo consciente. Sim, eu posso falar por mim, inclusive, que com esse aprendizado, né, o pessoal aqui da festa já sabe, mas agora vocês vão ficar sabendo também, eu tenho o plano de ter uma cervejaria, né, com meu irmão. E eu já entendi, mais ou menos, qual que é o perfil dele. E aí, com base nisso, eu já vou me regulando também, no sentido de compensar o lado, porque eu acredito muito que tem que funcionar meio que como um equilíbrio, né?
Se a pessoa está muito de um lado, você tem que tentar ser o outro, para um complementar, né, as partes. É meio que aquela ideia do yin e yang, né, o equilíbrio das energias. Então eu vejo uma mudança, assim, de uma capacidade mais interpretativa das pessoas que estão perto de mim, sabe? E aí, com certeza, influencia nas atitudes que eu tenho com cada um deles. Então, acho que se fosse para eu descrever o que é que aconteceu, seria um ganho de maturidade, né? Eu me vejo muito mais maduro, por mais que eu seja brincalhão, por mais que eu ainda continue levando a vida meio que nas nuvens, eu percebo a maior mudança, que é a maturidade. Muito bonito isso, essa trajetória aí, né? E o mais legal é de você olhar para o outro, enxergando também o comportamento dele e adaptando a sua forma de agir para poder se relacionar melhor, né? E é isso, a construção disso para um relacionamento mais saudável é realmente a gente ter essa compaixão e ter esse olhar. Porque o outro, a gente não vai mudar o outro. O que a gente muda é a nossa forma de interagir com o outro, de lidar com o outro. Isso sim, a gente consegue mudar, porque está nas nossas mãos. Geralmente, assim, não posso afirmar, mas dentro de tudo que eu já tentei fazer, geralmente é quando você tenta mudar o outro é que você tem as brigas. Que você tem as discussões, porque é quando você tenta cobrar do outro algo que ele não é, ou algo que ele ainda não está disposto a ser, ou algo que ele não, né, considera como importante. Aí que surgem algumas intrigas, acredito eu. Eu penso que quando você quer mudar o outro, na verdade você tem que mudar a si mesmo. É porque você mesmo não aceita como que a pessoa é, né? Isso muda o jogo quando você entende, assim, cara, ele é dessa forma, ou ela é dessa forma, e eu tenho que respeitar ela dessa forma, né? Essa maturidade realmente é isso, sabe? É entender e respeitar a outra pessoa ali, né? Mas isso só vem com a evolução mesmo, né? A evolução interna para dar essa discernimento aí referente a isso. E agora, depois de todo esse conhecimento, toda essa trajetória de vocês aí no autodesenvolvimento, qual o próximo passo? Para onde vocês vão caminhar agora? Falando de perfil comportamental. Achei que eu ia falar que ia dominar o mundo agora. Tem que o cérebro. Mas faz parte também. A energia ali do que você precisa trabalhar é dominar o mundo. Bem, o próximo passo, né, levando em consideração o perfil comportamental, é aumentar o nível de executor, né, para dar mais ação, para ser mais preciso nos objetivos aí dentro da Fashway, né? E com isso ter um cargo aqui dentro que eu consiga gerenciar alguns pontos, né? E também fora, o interno também, né? Que hoje o objetivo com esse aumento, né, do comunicador é realmente dar aulas para universidade, uma grande universidade dentro do Brasil, ou quem sabe até fora. Exatamente, Rodrigo. Muito bom aí seus próximos passos, seus planos aí para realização. Esperamos que seja muito em breve. Vai ser. Isso. E aumentando, trazendo essa energia do executor mesmo, você vai conseguir dar esses passos com mais coragem também, né? Ser mais prático, ser uma pessoa mais decidida, porque o embasamento você já tem. Então, toda essa construção que você fez aí de aprofundamento, trazendo mais do perfil planejador e do analista, te deu essa base muito boa para você poder agir e realmente conquistar o mundo. Vamos lá. Já na minha parte aqui, eu acredito que muito do que eu quero para mim me exige muito. Me exige muito o que eu não sou ainda. A disposição existe, né? E eu tenho certeza também que o maior desafio vai ser me superar. Porque eu já me cobro muito.
né? Esse processo que você precisou de ter, por exemplo, de aprofundar em conhecimentos, eu me aprofundo em muita coisa, né? A Kátia sabe, às vezes a gente tem algumas conversas. Eu sou apaixonado por conhecer diversas coisas, não só da minha área, né? Que trabalha aqui no campo artístico da Festway. Mas, cara, se você quiser falar sobre o universo, quiser falar sobre as pessoas, quiser falar sobre... Quiser filosofar por horas. Quiser falar sobre geografia... É bem profundo, né? É. Vai ter uma essência planejadora analista, é a essência dele. Não adianta fugir, né? Mas eu sei que existem certos campos que eu não me aprofundei. E existem certos campos que eu acho que eu me aprofundei. E existe mais, né? Eu gosto muito, inclusive, de olhar para algumas pessoas que estão em áreas parecidas com as minhas, que, né, eu executo aqui a produção de vídeo, né, a produção de logotipo, então áreas diversas. Eu costumo olhar para algumas pessoas que estão em cargos de empresas gigantescas e, cara, o sentimento que fica falta muita coisa aí para nadar, sabe? Tem muita braçada para dar ainda. Então, eu coloco isso muito aqui dentro. Eu tenho que aceitar esse desafio, eu tenho que encarar ele, sabe? É assumir que o que eu conheço é pouco, o que eu faço é pouco. Não é que, nossa, eu executo as coisas de uma forma ruim, sabe? Não é que eu faço as coisas de uma forma ruim, né, ou superficial. Só que perto de onde eu quero chegar, ainda é pouco, né? Então eu preciso de me conhecer mais, preciso de fazer mais, porque o meu objetivo, assim, fica meio vago falar, mas ser um empreendedor, né? Eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas vontades, eu sei mais ou menos ali, né, aonde que eu quero chegar quando eu estiver ali perto dos meus 40 anos, né? E por esse objetivo eu te agradeço muito, né, Kátia? Porque é com base nesses papeizinhos que a gente recebe, né, nesses gráficos, nessas reuniões que a gente tem, é que ajuda a trilhar esse caminho com uma certa facilidade, né? Eu acredito que dentro de mim existe essa capacidade, esse potencial. Acredito que talvez eu chegaria sem tudo isso que a gente faz, mas demoraria mais e seria mais doloroso, sabe? E com tudo isso que você faz, tá me ajudando, tipo assim, absurdos. Que bom que as alfinetadas, elas também ajudam, né? Assim, e o processo é esse, não vai ser sempre flores, né? A gente precisa também passar pelo desconfortável. E no seu caso, qual o próximo passo é aumentar? Aumentar a eficiência, basicamente, né? Conseguir fazer mais em menos tempo, mantendo qualidade, adquirindo mais conhecimento. Você tem outras pessoas que estão em cargos muito maiores do que eu, em empresas multinacionais, eles conseguem fazer isso. Eu sou ser humano assim como eles, então eu também consigo. E o aprendizado que você tira disso, qual é? Quero chegar no ponto que eu tô te cutucando aí pra falar uma coisa. O aprendizado que eu tiro disso é que conhecimento é poder. E autoconhecimento é um caminho. Não sei se isso fez sentido para todo mundo, sabe? O autoconhecimento é o caminho que vai te fazer chegar no poder. E o que vai te fazer chegar no resultado? Ir pra ação. Ir pra ação. Ir pra ação, gente, sempre. Vou repetir a frase aqui né, que já tá cansada de rodar aí na internet, mas o mundo é dos fazedores. Não é que tem que ser todo mundo igual, de forma alguma. Cada um do seu jeito, com seus objetivos, tem que fazer para poder acontecer. Então, assim, o que a gente percebe muito aqui, que é o que a gente vai trazer aqui para o seu próximo passo, é sair mais do mental.
Você já é essa pessoa de aprofundar, você tem um vasto conhecimento, porque você gosta disso. Você os olhos brilham ali para conhecer cada vez mais. E são várias áreas que o Gabriel se aprofunda, né? Às vezes até meio inútil, inclusive. Mas que em algum momento pode fazer alguma conexão aí e ser útil em algum projeto, Não, né? com certeza, né? A gente nunca sabe do futuro, demais. isso. Só que não adianta, assim, você se encher de conhecimento, né? Ter um cérebro gordo e não ir para ação. Que é isso que vai te fazer chegar onde você quer. Bota esse conhecimento todo em prática, testa, se arrisque, tenha coragem de ousar e arriscar e testar várias formas de fazer. Que isso que vai construir o Gabriel do futuro, o Gabriel empreendedor, o Gabriel que vai liderar, que vai tomar a frente ali da sua empresa com o seu irmão. Dá a cara a tapa, né? Dá a cara a tapa. Não ter medo, né, do desconhecido. Não pode ter medo. Lógico, o friozinho na barriga vai sempre existir, né? Mas você precisa ter aquela mentalidade de que fazendo as coisas aqui, elas vão acontecer. De fato, a gente constrói o caminho caminhando. Não tem outro jeito de fazer. Enquanto a gente estiver só adquirindo conhecimento, sentado ali, confortável, só no conhecimento, e não colocando em prática, não vai construir nada. Né? Porque o conhecimento por si não basta. Exatamente. Eu tenho uma frase que o Abel, na época que eu era sócio dele, segui por vários anos, sabe? Que é antes mal feito do que não feito. Com certeza. É melhor você fazer para depois consertar do que você pensar demais e não fazer nada. Né? Outro ponto também que eu sempre penso. Não existe... se você tem uma empresa que sempre teve sucesso, desde quando você começou ela, você nunca vai saber quem que é o seu inimigo. Você vai estar despreparado. É como se você estivesse criando um império achando que você não tem inimigo ali por trás. Né? Então, quando você cai, é quando você aprende mais. Mas para cair tem que começar. Né? Eu levo isso para mim e realmente, cara. Já, igual, tô criando meu perfil, né? E perfil profissional. E, cara, quantas vezes achava que fazer um criativo era 2 palitos? Aí descobriu que a vida não é tão fácil. A vida não é tão fácil. Eu sei falar do conteúdo, mas como fica bonito e visual para a pessoa ver. Atrativo, né? Fazer aquele F, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Entender aonde se posicionar cada frase. Se eu não tivesse começado, eu não teria estudado. Uhum. Por quê? Porque eu vi que o primeiro post ficou legal. Mas, tipo, ficou visual. Aí eu fiz os testes, né? As análises, né? Tipo assim, velho, o que você achou desse conteúdo aí? Aí a pessoa já rola pro próximo, saca? Não viu o tema. Ou seja, não ficou nítido o que eu tava falando, sacou? Ele só viu a estética, ele não viu o conteúdo, né? Ou seja, beleza, a estética tá legal. E o conteúdo? Como que eu faço pra pessoa pra ler, né? Então eu tive que estudar. Ainda pra mim, ainda tá sendo raso, mas tô lá. Você vai chegar assim. Vamos lá. Mas não foi só estudar e aplicar. Não, exato, isso. Se eu não tivesse aplicado, não teria chegado nesse ponto de Você entender. não teria percebido, né? Exato. Gente, qual mensagem que vocês deixam aí para que pessoas, assim como nós, né, que estão se despertando aí para o autoconhecimento, como que vocês podem inspirar e motivá-los a seguir esse caminho? Eu queria dizer que é muito difícil sair da zona de conforto, viu? Não é nem um pouco fácil. A gente escuta isso com uma certa frequência, né? Que você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que explorar, o mundo é grande, tem várias pessoas. Mas a zona de conforto, às vezes a gente acredita que é só sair do seu mundinho, né? Eu tenho que levantar da cama e procurar um emprego. Eu não posso ficar parado. Só que sair da zona de conforto é muito mais do que isso.
vamos colocar assim, se permitir se desafiar. É se permitir se conhecer. Não é fácil, é doloroso. Às vezes você acabar percebendo que aquilo que você faz, o motivo pelo que você faz, porque às vezes você, desculpa a palavra, porque às vezes você é uma pessoa preguiçosa. Não, mas peraí, por que eu sou preguiçoso? Por que eu tô aqui parado? Por que eu tô 2h30 rolando o Instagram todo dia? Por que eu não tô levantando? Tem um pouco daquela frase também, né, acho que do Emicida, numa música dele, que ele fala... acho que é isso, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não te fizer correr, meu chapa, eu não sei o que vai. Acho que ele fala mais ou menos assim. Perfeito. Tá? Então eu gostaria de deixar mais ou menos isso. Tá? Você é o único representante na face da Terra, sair da zona de conforto é difícil. Para mim tá sendo difícil até hoje. Olha que a gente tá com esse podcast aqui falando disso há horas já, né? E até hoje eu tô tendo as minhas dificuldades. Só que o processo, ele já me mostrou diversas vezes que o resultado lá no fim, ele é positivo. Então, no mínimo, vale tentar. Boa. É que a gente só vai deixar de ter desafios quando a gente partir dessa para melhor. Com certeza. Né? Com certeza. Porque a cada nova etapa, a cada novo degrau que você subir, que a gente sobe, novos desafios, gente. E são os desafios que vão nos mover. Então, assim, esquece isso. Desafio é para sempre. Exato. A minha palavra para a pessoa que está aqui, né, as pessoas que vão ver esse podcast, é um pouco de completar o nosso amigo Gabriel aqui, sobre se movimentar, né? Você lembra quando eu comecei lá falando sobre vender cerveja, corote na rua? Cara, eu queria trabalhar em casa na época. Só que eu não tinha como fazer. E eu tinha muita preguiça, eu tinha medo de vender. Eu tinha medo dos meus familiares, na época, me pegarem na rua vendendo cerveja. Então, eu tive que largar todo o preconceito, né? Toda a preguiça, né? A procrastinação, a vergonha, para movimentar. E com esse movimento, hoje eu sou um gestor e analista de tráfego, né? Então, qual porta que vai conseguir abrir para você se você ficar parado? Né? Eu acho que minha frase para vocês é: quem fica parado, a porta vai estar sempre fechada. Se você der um passo de cada vez, mesmo que seja um passo, que é o aconselho, né? Que é o mais preciso possível, você vai conseguir ver além da porta. É isso. Que lindo, gente. Ai, tô tão orgulhosa de vocês. Foi tão bom esse bate-papo. Muito obrigada, por compartilhar aqui conosco esse processo, que tá sendo lindo ver vocês evoluírem e vocês terem essa disposição e dedicação, realmente, para poder passar pelos desafios e encarar isso de verdade, porque acreditam no resultado lá na frente. Então, muito obrigada. Não, que isso, Kátia. A gente que agradece a disposição. Realmente. Que a gente sabe que para você também são momentos de transformação, né? De aprendizado, de fluir. Então, a gente está aqui em comuna, né? Querendo mais e fazendo mais e transformando juntos. É isso que eu acho que é mais legal, né? Mais legal mesmo. E a gente vai estar sempre cobrando pra gente, nós três, né? E o resto também da equipe sempre evoluir juntos, tá? Exatamente. Então, a gente ir puxando os outros. E a gente consegue puxar isso através dos nossos exemplos. Sim. Esse é um ponto também muito legal. Depois seria legal de conversar sobre isso. Cenas do próximo capítulo. E ficamos por aqui, então. Espero que tenham gostado e que tenham tido alguns insights aí para poder te ajudar nesse processo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. E que essas histórias de hoje aqui possam impactar positivamente na vida de vocês. E até a próxima!